Se todo mundo está se afastando de você, talvez isso não seja perda, talvez seja Deus movendo tudo ao seu redor. Você começa a sentir um vazio estranho, como se algo estivesse fora do lugar. Pessoas que antes estavam perto já não se conectam. Conversas ficam rasas e dentro de você cresce uma sensação difícil de explicar. Ansiedade, silêncio, confusão, como se ninguém entendesse o que você está vivendo. E no meio disso tudo, surge o medo de estar ficando sozinho. Mas existe algo acontecendo que você ainda não percebeu. O que parece abandono pode ser um movimento intencional de Deus, um ajuste silencioso para algo que ainda não foi revelado. Todos os dias Deus tem uma palavra para você aqui neste canal. E hoje pode ser o dia em que você vai começar a entender por que tudo isso está acontecendo. Chega um momento em que nada parece errado aos olhos de fora, mas dentro de você algo já não encaixa. Não é um problema específico, não é uma briga, não é um evento isolado. É uma sensação constante de desalinhamento. Você olha ao redor e percebe que está nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, vivendo as mesmas rotinas, mas algo mudou. E esse algo não está fora, está dentro de você. No início, você tenta ignorar, tenta racionalizar. Diz para si mesmo que é só uma fase, um cansaço, talvez estresse. Mas essa sensação não passa. Pelo contrário, ela se intensifica em silêncio. É como se uma parte de você estivesse acordando, enquanto outra ainda tenta permanecer onde sempre esteve. E esse conflito interno começa a te desgastar, porque você não consegue mais se encaixar da mesma forma, mas também ainda não entende exatamente o que mudou. Você começa a perceber pequenos sinais, coisas que antes eram naturais, agora exigem esforço. Conversas que fluíam agora parecem superficiais. Risadas que antes eram espontâneas, agora soam forçadas. E o mais estranho é que ninguém ao seu redor parece perceber. Tudo continua normal para os outros, mas para você, algo já saiu do lugar. Esse é o tipo de mudança que não pode ser explicada facilmente. Não é visível, não é lógica, não é externa. É interna, silenciosa e progressiva. E é exatamente por isso que ela confunde tanto, porque você tenta encontrar respostas fora, quando na verdade o movimento começou dentro. Existe um momento na jornada em que Deus não muda imediatamente as circunstâncias. Ele muda você primeiro. Ele altera sua percepção, sua sensibilidade, sua forma de sentir. O que antes te preenchia começa a perder o efeito. O que antes te satisfazia já não sustenta mais. E isso não acontece para te frustrar, mas para te preparar. Porque se Deus mudasse o seu ambiente antes de mudar você, você levaria a mesma mentalidade para um novo lugar. E isso faria você repetir padrões antigos em cenários diferentes. Então, ele começa de dentro para fora. Ele muda o que você valoriza, o que você aceita, o que você tolera. E, naturalmente, aquilo que não se alinha mais com essa nova versão começa a se afastar. E é aqui que nasce a dor, porque você ainda enxerga valor no que Deus já começou a desconectar. Você ainda tenta sustentar vínculos que já não têm mais a mesma força. Você insiste em manter relações, ambientes e hábitos que já não combinam com quem você está se tornando. E quanto mais você insiste, mais desconforto você sente. Não é rejeição, não é abandono, é desalinhamento. E esse desalinhamento não vem para te destruir, ele vem para te revelar. Revelar que você mudou. Revelar que existe algo maior sendo preparado. Revelar que você já não pertence ao mesmo lugar de antes. Talvez você ainda não consiga ver claramente para onde está indo, mas já consegue sentir que não pode continuar onde estava. E essa sensação é desconfortável, porque te coloca em um espaço intermediário. Um lugar onde você não é mais quem era, mas ainda não se tornou completamente quem vai ser. Esse espaço gera dúvidas.
gera insegurança, gera silêncio, porque você começa a questionar tudo. Questiona suas escolhas, suas conexões, sua própria identidade. Mas existe algo que você precisa entender. Quando Deus começa esse processo, Ele não está te confundindo. Ele está te reposicionando. A desconexão que você sente não é o fim de algo sem sentido. É o início de algo que ainda não foi totalmente revelado. É como se Deus estivesse, pouco a pouco, retirando de você tudo aquilo que não pode te acompanhar no próximo nível. E Ele faz isso de forma silenciosa, porque nem tudo precisa ser explicado para ser compreendido. Você não perdeu o encaixe por acaso. Você foi deslocado por propósito. E talvez, pela primeira vez, você precise parar de tentar se encaixar de volta, para começar a entender para onde essa desconexão está te conduzindo. Existe uma mudança acontecendo dentro de você que ninguém ao seu redor consegue perceber. E isso é o que mais confunde, porque externamente tudo parece igual, mas internamente você já não é a mesma pessoa. É como se você estivesse vivendo duas realidades ao mesmo tempo. Uma visível, onde tudo continua como sempre foi, e outra invisível, onde tudo já começou a se transformar. Essa transformação não faz barulho. Ela não vem com avisos claros, nem com sinais óbvios para os outros. Ela acontece em silêncio, no seu pensamento, na sua percepção, na forma como você reage às coisas. Você começa a sentir diferente, a pensar diferente, a questionar coisas que antes você aceitava sem perceber. Isso cria uma distância que ninguém consegue entender, porque ela não foi causada por um conflito externo, mas por um movimento interno. Você começa a notar que já não se identifica com certas conversas. Assuntos que antes te envolviam agora parecem rasos. Ambientes que antes te davam energia, agora te drenam. E o mais difícil é que você não consegue explicar isso para ninguém. Porque não houve um evento específico, não houve uma ruptura clara. Houve apenas uma mudança silenciosa dentro de você. E essa é uma das fases mais delicadas desse processo. Porque quando a mudança é visível, as pessoas entendem. Quando existe um motivo claro, existe também uma justificativa. Mas quando a transformação é interna, invisível, você fica sozinho com aquilo. Sozinho com uma sensação que você não sabe explicar, mas que também não consegue ignorar. Você tenta continuar como antes. Tenta se adaptar, se encaixar novamente, participar das mesmas dinâmicas. Mas algo dentro de você resiste. Não é orgulho, não é rejeição, não é frieza, é consciência. Uma consciência que foi despertada e que agora não permite mais que você se envolva da mesma forma. E é aqui que muitos se sentem culpados, porque começam a pensar que estão se afastando das pessoas, que estão mudando demais, que estão ficando diferentes. Mas a verdade é que você não está se afastando por escolha consciente. Você está sendo conduzido por uma mudança que já começou dentro de você. Deus não precisa anunciar para os outros o que Ele está fazendo em você. Ele trabalha primeiro no secreto. Ele ajusta sua visão antes de ajustar o seu caminho. Ele muda sua sensibilidade antes de mudar suas circunstâncias. E quando isso acontece, você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Você passa a enxergar intenções, padrões, ciclos que antes pareciam normais. Começa a perceber o que te faz bem de verdade e o que apenas ocupava espaço na sua vida. E essa clareza, embora seja necessária, também dói. Porque ela te mostra que nem tudo que você carregava pode continuar. E o mais difícil é que, enquanto você está mudando, as pessoas continuam sendo quem sempre foram. Elas continuam falando as mesmas coisas, agindo da mesma forma, esperando de você a mesma resposta de antes. Mas essa resposta já não existe mais dentro de você. Isso cria um distanciamento que não precisa de discussão, não precisa de confronto. Ele simplesmente acontece.
Você se cala mais, observa mais, se envolve menos. Não por falta de interesse, mas porque algo dentro de você já não se conecta da mesma forma. E talvez você já tenha se perguntado por que isso está acontecendo só com você. Porque parece que você é o único que está mudando. Mas a verdade é que cada processo é individual. E quando Deus começa a trabalhar em você, Ele não precisa alinhar isso com ninguém ao seu redor. Ele está preparando você, não os outros. E essa preparação começa onde ninguém vê. Começa dentro de você, no seu pensamento, na sua percepção, na sua consciência. É um processo invisível, mas extremamente poderoso, porque é ali que tudo começa a ser reconstruído. Você ainda não vê o resultado final, mas já sente que não pode voltar ao que era antes. E essa sensação, por mais desconfortável que seja, é a prova de que algo real está acontecendo. Você está mudando, e essa mudança, mesmo que ninguém perceba agora, vai definir completamente o lugar onde você vai estar depois. Você começa a perceber que está cercado pelas mesmas pessoas de sempre, mas algo dentro de você já não responde da mesma forma. Não houve uma briga, não houve um rompimento claro, não houve um motivo evidente. Ainda assim, a conexão que antes parecia natural, agora exige esforço. E isso causa um desconforto difícil de explicar, porque tudo continua aparentemente igual, menos você. É como se, de repente, aquelas pessoas que sempre estiveram próximas começassem a parecer distantes, mesmo estando fisicamente presentes. As conversas já não fluem com a mesma leveza. Os interesses não se cruzam mais como antes. Aquilo que antes gerava identificação, agora cria silêncio. E você começa a se perguntar o que aconteceu, porque ninguém mudou de forma visível, mas a sensação de pertencimento simplesmente desapareceu. Esse é um dos momentos mais delicados do processo, porque você não quer se afastar. Você não deseja perder essas conexões. Existe história, existe afeto, existe memória, mas existe também uma verdade que começa a se revelar. Você já não é a mesma pessoa que construiu esses vínculos. E quando a sua essência muda, aquilo que era compatível antes pode deixar de ser agora. Você tenta se adaptar, tenta entrar nos mesmos assuntos, rir das mesmas coisas, participar das mesmas dinâmicas. Mas algo dentro de você não acompanha mais. Não é julgamento, não é superioridade, não é rejeição, é desalinhamento. Um desalinhamento que não precisa ser declarado, porque ele é sentido. E o mais difícil é perceber que isso não acontece de forma coletiva. Não é um movimento geral. É algo específico com você. As pessoas continuam conectadas entre si, continuam se entendendo, continuam funcionando naquele ambiente. Mas você começa a se sentir como alguém que está ali sem realmente estar. Isso gera um tipo de solidão diferente. Não é a solidão de estar sozinho fisicamente, é a solidão de estar acompanhado, mas não se sentir parte. E essa sensação pode fazer você duvidar de si mesmo. Pode fazer você pensar que está se isolando, que está se fechando, que algo em você está errado. Mas existe uma perspectiva que muda tudo. Talvez você não esteja perdendo conexão com as pessoas. Talvez você esteja perdendo conexão com uma versão antiga de si mesmo que ainda existia nesses vínculos. Porque muitas relações são construídas com base em quem você era, não em quem você está se tornando. Elas se sustentam em padrões antigos, em formas antigas de pensar, em interesses que já não fazem mais sentido para você. E quando você muda internamente, essas estruturas começam a perder sustentação. Não porque são ruins, não porque foram falsas, mas porque cumpriram o papel que precisavam cumprir até aquele momento. E isso não diminui o valor do que existiu. Não apaga a importância das pessoas. Apenas revela que o ciclo, do jeito que era, não pode continuar da mesma forma.
Deus não rompe tudo de forma brusca quando está te conduzindo. Ele permite que você perceba, permite que você sinta, permite que a desconexão se torne evidente, não para te afastar com dor, mas para te mostrar com clareza. Porque quando você enxerga, você não precisa mais forçar. Você começa a entender que não é sobre rejeitar pessoas, mas sobre reconhecer limites. Limites que não foram impostos por orgulho, mas por transformação. Limites que surgem porque você já não consegue mais se sustentar em ambientes que não acompanham o que Deus começou dentro de você. E isso muda a forma como você encara esse afastamento. Deixa de ser uma perda e começa a ser uma revelação. Revelação de que você está em movimento. Revelação de que sua vida não está parada no mesmo lugar. Revelação de que existe algo novo sendo construído, mesmo que ainda não esteja totalmente visível. Talvez você ainda sinta a falta do que era antes. Talvez ainda exista uma tentativa interna de manter tudo como estava. Mas no fundo, você sabe que não é mais possível, porque quando Deus muda você por dentro, nenhuma conexão externa consegue permanecer intacta se não estiver alinhada com essa mudança. E essa percepção, por mais desconfortável que seja, também é libertadora, porque ela te permite parar de tentar voltar para um lugar que já não existe mais dentro de você. Chega um ponto em que você percebe que não pertence mais a lugar nenhum, e isso não acontece de forma repentina. É um processo silencioso, gradual, que vai se revelando aos poucos. Você ainda está nos mesmos ambientes, ainda frequenta os mesmos espaços, ainda convive com as mesmas pessoas, mas a sensação de estar encaixado desaparece. É como se algo invisível tivesse sido rompido e você não consegue mais voltar ao estado anterior. O mais desconcertante é que não existe uma explicação lógica imediata. Você tenta entender, tenta encontrar um motivo concreto, mas não há um evento claro que justifique essa mudança. Não houve uma ruptura visível, não houve um afastamento declarado. Ainda assim, dentro de você, a certeza cresce. Você já não pertence mais ali. E isso gera um tipo de inquietação profunda, porque o ser humano busca pertencimento, busca conexão, identificação, segurança. E quando essa base começa a se dissolver, surge um vazio difícil de lidar. Um espaço onde você não consegue mais se apoiar no que era familiar, mas também ainda não encontrou o que é novo. Você começa a questionar suas escolhas, suas relações, sua própria identidade. Se pergunta se está exagerando, se está se distanciando sem motivo, se está se tornando alguém difícil de conviver. Mas, ao mesmo tempo, existe algo dentro de você que não permite voltar ao padrão anterior. É como se uma chave tivesse sido virada, e mesmo que você tente ignorar, não consegue mais fingir que nada mudou. Esse momento é desconfortável porque te coloca em um lugar intermediário. Um lugar onde você não é mais quem era, mas ainda não se tornou completamente quem vai ser. E viver nesse intervalo exige maturidade, porque não há respostas prontas, não há direção clara, não há confirmação externa. Você começa a perceber que aquilo que antes te dava identidade já não te define mais. Papéis que você desempenhava deixam de fazer sentido. Ambientes que antes te representavam já não refletem quem você é agora. E isso cria uma sensação de deslocamento, como se você estivesse fora do lugar, mesmo estando exatamente onde sempre esteve. Mas existe algo importante que precisa ser entendido nesse processo. Esse não pertencimento não é um erro, não é um desvio, não é uma falha, é um sinal de que Deus está te movendo. Porque antes de te posicionar em um novo lugar, Ele precisa te desconectar completamente do lugar antigo. E essa desconexão não acontece apenas externamente, ela acontece internamente, na forma como você se vê, na forma como você se sente, na forma como você reage.
Se você ainda se sentisse confortável, você não sairia. Se você ainda se encaixasse perfeitamente, você permaneceria. Então, Deus permite esse desconforto. Permite essa sensação de não pertencimento, não para te deixar perdido, mas para te impedir de permanecer onde você já não deve estar. E isso muda completamente a perspectiva, porque aquilo que parecia uma perda de identidade passa a ser, na verdade, uma reconstrução. Aquilo que parecia confusão passa a ser direção. Aquilo que parecia vazio passa a ser espaço. Espaço para algo novo. Só que esse espaço, antes de ser preenchido, precisa ser aceito. E aceitar esse momento exige coragem. Coragem para não voltar atrás por medo. Coragem para não se agarrar ao que já não faz sentido só porque é conhecido. Coragem para permanecer nesse lugar de transição sem respostas imediatas. Porque é nesse lugar que Deus trabalha de forma mais profunda. É no não pertencimento que Ele redefine sua identidade. É no silêncio que Ele ajusta sua direção. É na ausência de encaixe que Ele te prepara para um lugar onde você não vai precisar se esforçar para ser quem você é. Talvez hoje você ainda não consiga ver para onde está indo. Talvez ainda exista dúvida, insegurança, questionamento. Mas existe uma verdade que começa a se consolidar dentro de você. Não dá mais para voltar. E quando você chega nesse nível de consciência, algo muda. Você para de lutar contra o processo e começa, mesmo que aos poucos, a se alinhar com ele. Porque no fundo, você sabe, você não está perdido, você está sendo reposicionado. Mate, existe um momento em que Deus começa a tocar em algo que você achava intocável. Os seus vínculos emocionais. Não são apenas relações superficiais, mas conexões profundas, aquelas que você acreditava que fariam parte da sua vida para sempre. E quando isso começa a ser afetado, a dor é diferente. Não é uma dor simples de afastamento, é uma dor que mexe com a sua identidade, com a sua história, com tudo aquilo que você construiu emocionalmente ao longo do tempo. Você percebe que certas pessoas começam a se afastar, ou que a dinâmica entre vocês muda sem explicação clara. O cuidado diminui, a presença enfraquece, o interesse já não é o mesmo. E isso gera um conflito interno intenso, porque uma parte de você quer lutar, quer manter, quer restaurar aquilo que sempre teve valor. Mas existe algo acontecendo por trás disso que vai além da sua vontade. Porque quando Deus decide te levar para um novo nível, Ele não mexe apenas no seu exterior. Ele mexe nas suas dependências. Ele começa a revelar onde você estava emocionalmente preso, onde você precisava de validação, onde você sustentava sua segurança em pessoas e não nele. E isso é difícil de aceitar, porque você não vê esses vínculos como fraqueza. Você vê como amor, como parceria, como conexão legítima, e muitas vezes são mesmo. Mas nem tudo que é bom pode continuar em todas as fases da sua vida. Deus não rompe essas conexões porque elas são ruins. Ele permite que elas mudem porque elas já não podem sustentar quem você está se tornando. E é nesse ponto que você começa a sentir um tipo de vazio emocional. Um silêncio onde antes havia troca, uma ausência onde antes havia presença constante. E esse vazio pode ser interpretado como perda, como abandono, como algo injusto. Mas existe uma leitura mais profunda. Talvez Deus esteja interrompendo aquilo que você usava como apoio emocional, não para te enfraquecer, mas para te fortalecer. Porque enquanto você depende de pessoas para se sentir seguro, você nunca vai acessar o nível de estabilidade que Ele quer construir dentro de você. E isso não significa que você não possa amar, que você não possa se conectar, que você não possa ter relações profundas. Significa apenas que essas relações não podem ser a base da sua identidade. Quando Deus começa a te preparar para algo maior,
Ele precisa garantir que você não será abalado quando pessoas mudarem, se afastarem ou não corresponderem como antes. Ele precisa te tornar emocionalmente firme, não insensível, mas estável. E essa estabilidade não nasce na abundância de conexões. Ela nasce no silêncio. Você começa a perceber que já não pode mais buscar nas pessoas aquilo que só Deus pode te dar. Aquela sensação de segurança absoluta, de validação constante, de direção clara. Porque pessoas falham, mudam, se confundem, mas Deus permanece. E quando essa consciência começa a se formar dentro de você, algo muda na forma como você se relaciona. Você deixa de se apegar por necessidade e começa a se conectar por escolha. Deixa de depender emocionalmente e começa a se posicionar com mais clareza. Só que até chegar nesse ponto, existe um processo. Um processo onde Deus vai, pouco a pouco, removendo os apoios que você criou fora dele. Não de forma cruel, não de forma brusca, mas de forma estratégica. Ele permite que certas conexões enfraqueçam para que você perceba onde estava depositando mais do que deveria. Ele permite que o silêncio apareça para que você entenda o que precisa ser ajustado dentro de você. E isso pode parecer duro, mas é necessário. Porque se você levasse essas dependências para o próximo nível, elas se tornariam um peso, um ponto de vulnerabilidade. Algo que poderia te travar exatamente no momento em que você mais precisaria estar firme. Então Deus interrompe antes, não para te machucar, mas para te preparar. E talvez hoje você ainda sinta falta, ainda questione, ainda tente entender por que certas pessoas já não estão como antes. Mas aos poucos, uma clareza começa a surgir. Você não está sendo abandonado, você está sendo alinhado. E esse alinhamento exige que algumas conexões mudem, não porque perderam valor, mas porque já cumpriram o papel que tinham na sua vida até aqui. Há uma fase em que não é mais o ambiente que muda primeiro, mas você. E essa mudança não acontece de fora para dentro. Ela começa no lugar mais silencioso que existe, a sua identidade. Aquilo que você acreditava ser, aquilo que guiava suas decisões, suas reações, suas escolhas, começa a perder força. E isso não acontece de forma confortável. É como se partes suas começassem a cair, uma por uma, sem que você consiga segurar. Você começa a perceber que já não reage como antes. Situações que antes te abalavam agora não têm o mesmo efeito. Coisas que antes te motivavam agora parecem vazias. Há uma quebra acontecendo, mas não é visível. Ninguém ao seu redor percebe claramente, mas você sente, e sente com intensidade. Essa sensação pode ser interpretada como confusão, como perda de identidade, como um momento de instabilidade, porque de fato algo está sendo desconstruído. Só que essa desconstrução não é um erro. Ela é intencional. Deus não constrói algo novo em cima de uma base que não suporta o próximo nível. Ele primeiro desmonta, e desmontar dói. Dói porque você se reconhecia naquela versão antiga. Dói porque aquela forma de ser te trouxe até aqui. Dói porque, de certa forma, você se sente sem chão, como se estivesse perdendo referências internas que sempre te guiaram. Mas existe uma verdade por trás disso. Aquilo que você era não é suficiente para sustentar aquilo que você está prestes a viver. Então Deus começa a remover, ajustar, quebrar padrões. Ele mexe na forma como você pensa, na forma como você sente, na forma como você enxerga o mundo. E esse processo não é rápido, nem confortável. É profundo. Você começa a questionar atitudes que antes eram automáticas. Começa a perceber comportamentos que antes eram invisíveis. Coisas que você fazia sem pensar, agora passam a incomodar. E esse incômodo não é por acaso.
É consciência sendo ativada. E quando a consciência desperta, você não consegue mais voltar ao estado anterior. É por isso que você tenta, mas não consegue mais ser como antes. Não consegue mais se encaixar nos mesmos padrões. Não consegue mais reagir da mesma forma. Não consegue mais se satisfazer com o que antes era suficiente. Porque algo dentro de você foi alterado. E essa alteração cria um espaço vazio. Um espaço onde a antiga versão já não ocupa mais, mas a nova ainda não está completamente formada. E viver nesse espaço é desafiador, porque você não tem clareza total de quem está se tornando, mas já tem certeza de que não é mais quem era. Esse é o momento em que muitos se perdem, porque tentam reconstruir a versão antiga, tentam recuperar o que já foi desconstruído, tentam voltar para um lugar que já não existe mais dentro deles. Mas isso só aumenta o conflito, porque quando Deus começa esse processo, Ele não volta atrás. Ele não reconstrói o antigo. Ele te conduz para algo novo, e esse novo exige espaço. Por isso, a quebra é necessária. Cada padrão que cai abre espaço para uma nova forma de pensar. Cada reação que muda abre espaço para uma nova forma de agir. Cada desconforto revela algo que precisa ser ajustado. Você pode não entender completamente o que está acontecendo, mas uma coisa é clara: você não está regredindo, você está sendo reconstruído, e essa reconstrução começa exatamente onde ninguém vê, no seu interior, no seu pensamento, na sua identidade. Deus está formando uma nova base dentro de você, uma base mais firme, mais consciente, mais alinhada com aquilo que Ele quer fazer na sua vida. E essa base não pode ser construída mantendo tudo como estava. Por isso a sensação de perda é inevitável. Mas não é perda de valor, é perda de forma. Forma antiga, mentalidade antiga, padrões antigos. E à medida que isso vai sendo removido, algo novo começa a surgir. Ainda incompleto, ainda em formação, mas real. Você começa a sentir que está mudando, mesmo sem conseguir definir exatamente como. Começa a perceber que suas escolhas estão diferentes, que suas prioridades estão sendo ajustadas, que sua forma de ver a vida já não é mais a mesma. E isso é o início de algo maior. Talvez você ainda não tenha clareza do que está sendo construído, mas já consegue sentir que não é pequeno. Porque quando Deus começa a mexer na sua identidade, não é para te deixar perdido, é para te preparar. Você começa a perceber que a forma como você se expressa já não é recebida da mesma maneira. Não é que você tenha perdido sua capacidade de se comunicar. Não é que suas palavras deixaram de ter sentido. É que algo mudou na forma como você enxerga, sente e interpreta a vida, e isso cria uma distância invisível entre você e quem ainda está na mesma frequência de antes. Você fala, mas parece que não alcança. Explica, mas parece que não é compreendido. Compartilha algo importante para você, mas do outro lado não existe a mesma conexão. E isso gera uma frustração silenciosa, porque você começa a se perguntar se está falando errado, se está exagerando, se está se tornando difícil de entender. Só que a questão não está na forma como você fala, está no lugar de onde você está falando. Quando Deus começa a mudar sua percepção, Ele também muda a profundidade daquilo que você carrega. E essa profundidade nem sempre é acessível para quem ainda está em um nível diferente de entendimento, de sensibilidade, de consciência. Você começa a perceber que certas coisas que hoje são claras para você, antes também não eram. E isso te faz entender que não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de processo. Mas mesmo entendendo isso, existe um impacto emocional, porque você sente que sua voz já não encontra o mesmo espaço, que aquilo que você carrega já não é recebido com a mesma abertura, e isso pode fazer você se recolher, se calar, se questionar. Você começa a falar menos, não porque perdeu o que dizer,
mas porque percebe que nem todo o ambiente está preparado para ouvir o que você carrega agora. E esse silêncio no início pode parecer uma perda, pode parecer que você está se apagando, que está se retraindo, mas existe algo mais profundo acontecendo. Deus não apenas muda o que você fala, Ele muda o propósito da sua voz. Antes talvez você falasse para se conectar, para ser aceito, para manter vínculos. Agora sua voz começa a carregar direção, consciência, discernimento. E isso não se encaixa em qualquer ambiente. Nem toda conversa comporta profundidade. Nem toda pessoa está pronta para ouvir o que você já entendeu. E isso não diminui ninguém. Apenas revela que você está em um momento diferente. Só que até você entender isso, existe um período de ajuste. Um período onde você precisa aprender a lidar com o fato de que nem tudo que você carrega será compartilhado da mesma forma que antes. Nem tudo será compreendido. Nem tudo será acolhido. E isso não significa que você deve se forçar a voltar ao padrão antigo para ser aceito. Significa que você precisa discernir onde, quando e com quem sua voz deve ser usada. Porque quando Deus muda sua voz, Ele também muda o ambiente onde ela deve ser liberada. Talvez hoje você ainda sinta que não está sendo ouvido, que não está sendo compreendido, que está perdendo espaço. Mas existe uma verdade que começa a se formar dentro de você. Você não está sendo ignorado, você está sendo reposicionado para ambientes onde sua voz não será apenas ouvida, mas reconhecida, onde aquilo que você carrega fará sentido, onde sua forma de ver a vida não será estranha, mas necessária. Só que antes de chegar nesse lugar, Deus te ensina algo essencial. Não falar por necessidade, mas por direção. E isso muda tudo. Porque você deixa de buscar validação através da sua voz e começa a usar sua voz com propósito. Você fala menos, mas com mais clareza. Você se posiciona menos vezes, mas com mais impacto. Você não precisa mais ser compreendido por todos, porque entende que nem todos fazem parte do mesmo processo. E essa consciência te traz paz. Uma paz que não depende mais da resposta do outro, mas da certeza de que você está alinhado com aquilo que Deus está fazendo dentro de você. E quando essa paz se estabelece, algo muda novamente. Você já não sente a necessidade de se explicar. Você simplesmente continua. Existe um período em que o mundo ao seu redor continua respondendo, mas não da forma que você esperava. Você se move, tenta, se posiciona, mas as respostas já não vêm com a mesma intensidade. Portas que antes se abriam com facilidade, agora parecem travadas. Pessoas que antes reagiam agora permanecem em silêncio. Situações que antes fluíam agora exigem esforço e mesmo assim não avançam. E isso gera um tipo de frustração profunda, porque você começa a se perguntar o que mudou. Você continua fazendo, continua tentando, continua presente, mas parece que algo não responde mais. Como se o ambiente tivesse perdido a sensibilidade àquilo que você oferece. No início, você interpreta isso como rejeição, como bloqueio, como falta de reconhecimento. Você tenta ajustar, melhorar, insistir. Tenta encontrar uma forma de fazer com que as coisas voltem a funcionar como antes. Mas quanto mais você força, mais percebe que não é uma questão de esforço, é uma mudança de dinâmica. Existe um momento em que Deus reduz as respostas externas para fortalecer a sua dependência interna. Ele permite que aquilo que antes te validava pare de responder, não para te frustrar, mas para te ensinar algo essencial. Você não pode basear sua direção na reação dos outros. Enquanto tudo respondia, você se guiava pelo retorno. Se havia aceitação, você continuava. Se havia reconhecimento, você se sentia no caminho certo.
Mas esse tipo de direção é instável, porque depende de fatores que você não controla. Então Deus interrompe esse ciclo. Ele silencia as respostas externas para que você aprenda a se mover por convicção, não por validação. E esse processo é desconfortável, porque te tira de um lugar de segurança emocional. Você já não tem mais aquele retorno imediato que confirmava suas escolhas. Já não tem mais aquela resposta clara que te dizia que estava tudo certo. E isso te coloca em um lugar de incerteza. Mas essa incerteza tem um propósito. Ela te força a olhar para dentro. Te obriga a desenvolver uma base que não depende da reação do ambiente. Te conduz a um nível onde você não precisa mais de confirmação constante para continuar. Você começa a perceber que, mesmo sem resposta, algo dentro de você permanece firme. Uma convicção silenciosa que não se baseia no que está acontecendo fora, mas no que você sente que está sendo direcionado a fazer. E essa convicção não é impulsiva. Ela é construída no silêncio. Você continua, mesmo sem aplauso. Avança, mesmo sem reconhecimento. Se posiciona mesmo sem garantia de retorno. E isso muda completamente a forma como você se relaciona com o mundo ao seu redor. Porque você deixa de agir para ser validado e passa a agir porque está alinhado. E esse alinhamento traz uma força diferente, uma estabilidade que não oscila conforme as respostas externas, uma paz que não depende do que está acontecendo fora. Mas até chegar nesse ponto, existe um período onde tudo parece parado. Um período onde você sente que nada responde, que nada avança, que nada acontece. E é exatamente nesse período que Deus está trabalhando de forma mais profunda. Ele está te ensinando a continuar sem depender de estímulos externos. Está te preparando para um nível onde você não será guiado pela aprovação, mas pela direção. Porque quando você alcança esse nível, ninguém consegue te parar. Você não precisa mais de incentivo para começar. Não precisa mais de reconhecimento para continuar. Não precisa mais de validação para se posicionar. Você simplesmente segue. E essa é uma das maiores mudanças que Deus pode gerar dentro de alguém. Uma mudança que transforma completamente a forma como você vive, decide e se move. Talvez hoje você ainda esteja nesse momento onde nada parece responder, onde tudo parece travado, silencioso, sem retorno. Mas esse silêncio não é ausência, é treinamento. Há um tipo de silêncio que não vem de fora, vem de dentro. Um silêncio que não é vazio, mas confronto. Porque quando tudo ao seu redor desacelera, quando as vozes externas diminuem, quando as distrações perdem força, você começa a se encontrar com algo que evitou por muito tempo, você mesmo. E esse encontro não é confortável no início, porque enquanto você estava ocupado, cercado, conectado, havia sempre algo para preencher o espaço, sempre algo para distrair, para aliviar, para evitar pensamentos mais profundos. Mas quando Deus permite esse isolamento, Ele remove essas camadas, Ele reduz o ruído. E no silêncio que sobra, você começa a se ouvir com clareza. Você começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos, reações que você nunca questionou, emoções que você sempre ignorou. E essa percepção pode ser desconfortável, porque ela revela verdades que você não queria encarar. Você percebe que muitas vezes buscava conexão não por escolha, mas por necessidade. Que certas relações não eram sustentadas por afinidade, mas por carência. Que muitas decisões não vinham de direção, mas de medo de ficar sozinho. E quando essa consciência surge, você não consegue mais fingir que não viu. Esse é o momento em que Deus começa um trabalho mais profundo, não no que está ao seu redor, mas no que está dentro de você. Ele não está mais lidando com ambientes, pessoas ou situações. Ele está lidando com a sua essência. Isso exige um nível de sinceridade que nem sempre é fácil. Você começa a se questionar de verdade.
começa a olhar para si sem distração, sem justificativa, sem fuga. E nesse processo, muitas ilusões caem. Ilusões sobre quem você era, sobre o que você precisava, sobre o que realmente te sustentava. E isso pode gerar um desconforto intenso, porque é mais fácil lidar com problemas externos do que com verdades internas. Mas é exatamente nesse ponto que a transformação acontece. Porque enquanto você não se encontra de verdade, você continua se construindo sobre bases que não são sólidas, continua repetindo padrões que não percebe, continua buscando fora aquilo que precisa ser resolvido dentro. Então Deus permite esse encontro. Não para te expor, mas para te ajustar. Ele te coloca diante de si mesmo para que você veja com clareza o que precisa ser fortalecido, o que precisa ser curado, o que precisa ser deixado para trás. E esse processo, embora desafiador, é libertador. Porque quando você se conhece de verdade, você deixa de depender tanto do que está fora. Você para de buscar aprovação em excesso. Para de se moldar para caber em lugares que não te representam. Para de sustentar versões que já não fazem sentido. Você começa a se posicionar com mais verdade. E essa verdade muda tudo. Muda a forma como você se relaciona. Muda a forma como você decide. Muda a forma como você reage. Porque agora você não está mais se guiando por necessidade, mas por consciência. E essa consciência traz liberdade. Uma liberdade que não depende de circunstâncias, de pessoas ou de validação. Uma liberdade que nasce de dentro. Mas para chegar nela, foi preciso passar pelo silêncio. Foi preciso enfrentar o desconforto de estar consigo mesmo. Foi preciso aceitar o processo de olhar para dentro sem fugir. E talvez esse seja o ponto que você está vivendo agora. Um momento em que o mundo ao seu redor parece mais distante, mais silencioso, menos presente. E dentro de você, algo começa a se revelar com mais força. Você pode interpretar isso como solidão, mas talvez seja algo muito maior. Talvez seja o momento em que Deus está te ensinando a não fugir mais de si mesmo. Porque quando você aprende a estar consigo, você nunca mais aceita qualquer coisa só para não se sentir sozinho. E essa é uma mudança que define o seu próximo nível. Sim, chega um ponto em que você percebe algo que muda completamente a forma como você enxerga o processo. Não é que as portas se fecharam, é que você já não consegue mais atravessar por elas. Mesmo que tentasse, algo dentro de você trava. Aquilo que antes era natural agora parece impossível de sustentar. E isso não vem de fora, vem de dentro. Você começa a revisitar mentalmente lugares, pessoas, decisões e percebe que, por mais que exista saudade, já não existe mais encaixe. Não é falta de oportunidade, não é ausência de acesso, é ausência de identificação. É como se uma parte sua tivesse avançado e agora não consegue mais retroceder para caber em algo que já foi ultrapassado. E isso pode gerar um conflito interno forte, porque existe uma memória emocional que te puxa para trás. Lembranças de momentos bons, de conexões que fizeram sentido, de fases que foram importantes. E junto com isso, surge a tentação de tentar recuperar aquilo, de voltar, de insistir, de reviver. Mas quando você se aproxima dessa ideia, algo dentro de você reage. Um incômodo, uma resistência, uma sensação de que aquilo já não te comporta mais. E essa sensação não é racional, ela é espiritual. É Deus te mostrando que não é sobre portas fechadas, é sobre direção. Porque quando Ele muda você por dentro, Ele não precisa bloquear todas as possibilidades externas. Ele simplesmente altera o seu nível de consciência. E a partir desse novo nível, certas escolhas deixam de ser possíveis, mesmo que ainda estejam disponíveis. Você começa a entender que não é falta de opção, é mudança de natureza.
Aquilo que antes te atraía já não te atrai. Aquilo que antes fazia sentido agora parece vazio. E isso não é perda de prazer, é amadurecimento. Mas esse amadurecimento vem acompanhado de um luto silencioso. Um luto por versões suas que ficaram para trás. Por fases que não voltam mais. Por conexões que não se sustentam da mesma forma. E esse luto precisa ser reconhecido, não negado. Porque só quando você aceita que algo terminou dentro de você, você consegue se abrir para o que está começando. E esse é um dos pontos mais importantes desse processo. Você não está sendo impedido de voltar. Você está sendo transformado a ponto de não querer mais voltar. E isso muda tudo, porque enquanto você acredita que foi bloqueado, você luta contra. Mas quando você percebe que foi transformado, você aceita. Aceita que não é mais a mesma pessoa. Aceita que não cabe mais nos mesmos lugares. Aceita que algumas portas podem até continuar abertas, mas já não fazem sentido para você atravessar. E essa aceitação traz paz. Uma paz que não depende de respostas externas, mas de uma clareza interna. Uma certeza de que mesmo sem entender tudo, você está avançando. Você começa a perceber que aquilo que parecia perda era, na verdade, um avanço silencioso. Que aquilo que parecia limitação era, na verdade, uma proteção. Que aquilo que parecia fechamento era, na verdade, direcionamento. E essa mudança de percepção te posiciona de forma diferente. Você para de olhar para trás com a mesma intensidade. Para de tentar recuperar o que já não faz parte. Para de alimentar a ideia de que precisa voltar para algo para se sentir completo. Porque agora você entende. Você não precisa voltar. Você precisa continuar. E esse continuar não depende de ter todas as respostas. Depende apenas de reconhecer que o que está atrás já não te comporta mais. Talvez ainda exista dúvida, talvez ainda exista saudade, talvez ainda exista uma tentativa de olhar para trás com carinho. E isso é natural. Mas junto com isso, existe algo mais forte crescendo dentro de você. Uma certeza silenciosa de que o caminho não é mais aquele. E quando essa certeza se estabelece, mesmo que aos poucos, você começa a dar passos diferentes. Passos que não são baseados no passado, mas no que você está se tornando. E isso é o início de um novo posicionamento. Um posicionamento que não se constrói voltando atrás, mas avançando com consciência. Na vida, existe um tipo de preparação que não acontece quando tudo está funcionando, mas exatamente quando tudo desacelera. Quando o movimento diminui, quando as respostas cessam, quando o ambiente ao redor parece menos ativo. É nesse espaço que algo começa a ser construído de forma mais profunda, ainda que você não consiga ver com clareza. Porque enquanto tudo está acontecendo, você reage. Mas quando tudo silencia, você desenvolve. E essa diferença muda completamente o processo. Você começa a perceber que esse silêncio não é vazio. Ele tem conteúdo, tem direção, tem propósito, só que esse propósito não é visível de imediato. Ele está sendo formado em camadas internas que não aparecem, mas que sustentam tudo o que vem depois. Deus não usa o silêncio para te afastar do propósito. Ele usa o silêncio para te preparar para ele. E essa preparação acontece de forma diferente do que você imaginava. Não é sobre receber mais informações, mais oportunidades, mais conexões. É sobre desenvolver algo dentro de você que não depende disso. Algo que permanece mesmo quando nada externo confirma. Você começa a perceber que está mais atento, mais sensível, mais consciente. Coisas que antes passavam despercebidas agora são claras. Decisões que antes eram impulsivas agora são pensadas. Reações que antes eram automáticas agora são controladas. E isso não acontece porque você decidiu mudar. Acontece porque você foi moldado nesse silêncio.
Deus começa a trabalhar no seu discernimento. Ele te ensina a perceber o que vem dele e o que não vem, a distinguir o que é direção e o que é distração. E esse tipo de clareza não se desenvolve no barulho, se desenvolve na ausência dele. Você começa a entender que nem tudo que parece bom é certo, que nem toda oportunidade deve ser aceita, que nem toda conexão deve ser mantida. E essa consciência te posiciona de forma diferente. Você deixa de se mover por impulso e começa a se mover por entendimento. Mas esse entendimento tem um custo. Ele exige que você permaneça nesse silêncio sem tentar preenchê-lo de qualquer forma. Exige que você resista à tentação de voltar para o barulho só para se sentir ativo. Exige que você confie no processo, mesmo sem ver resultado imediato. E isso é difícil, porque o silêncio, quando não é compreendido, parece estagnação. Mas quando é entendido, se revela como treinamento. Treinamento para um nível onde você não será guiado pela pressa, nem pela ansiedade, nem pela necessidade de resposta imediata. Um nível onde você se move com clareza, com segurança, com direção, e essa direção não vem de fora. Ela começa a surgir dentro de você. Você começa a sentir quando algo está alinhado. Começa a perceber quando algo não faz sentido, mesmo que externamente pareça bom. E essa percepção se torna um guia silencioso, mas extremamente preciso. E isso muda a forma como você vive. Você não precisa mais testar tudo para descobrir o que funciona. Não precisa mais errar várias vezes para aprender. Você começa a discernir antes, e isso é resultado desse tempo. Um tempo que para muitos parece improdutivo. Um tempo que para quem não entende parece vazio. Mas para você, começa a fazer sentido. Porque você percebe que está diferente, mais firme, mais consciente, mais alinhado. E mesmo que ainda não exista uma mudança externa evidente, existe uma transformação interna inegável. E essa transformação é o que vai sustentar tudo o que vem depois. Porque quando Deus decide te posicionar, Ele não te leva despreparado. Ele te forma primeiro. E essa formação acontece exatamente onde ninguém vê, no silêncio. Há um momento em que algo dentro de você começa a se alinhar de forma tão clara que voltar já não é mais uma opção. Não é uma decisão impulsiva, não é uma escolha emocional. É uma consciência, uma percepção firme de que aquilo que ficou para trás já não corresponde a quem você se tornou. Você pode até olhar para trás, lembrar, sentir, reconhecer o valor do que viveu. Mas junto com isso vem uma certeza silenciosa. Não dá mais, não encaixa mais, não sustenta mais. E essa certeza não vem carregada de revolta, nem de rejeição. Ela vem com clareza. Você começa a perceber que mesmo que tentasse voltar, não conseguiria ser a mesma pessoa. Não conseguiria reagir da mesma forma, aceitar as mesmas coisas, se envolver do mesmo jeito, porque algo dentro de você foi alterado de forma definitiva. E quando essa alteração acontece, ela redefine completamente o seu limite. Você já não negocia mais certas coisas, já não tolera mais certos ambientes, já não se adapta mais a padrões que antes eram comuns. E isso não é rigidez. É alinhamento. Mas até você aceitar isso completamente, existe um conflito. Porque uma parte de você ainda tenta considerar a possibilidade de voltar. Ainda olha para trás com certa dúvida, com certa saudade, com certa tentativa de encontrar um espaço onde talvez ainda pudesse se encaixar. Só que toda vez que essa ideia surge, algo dentro de você responde. Um incômodo, uma resistência, uma sensação de que aquilo já não faz sentido, e esse sentimento não deve ser ignorado. Ele é a prova de que o processo avançou, porque enquanto ainda existe encaixe, existe possibilidade de retorno.
Mas quando o encaixe desaparece, o retorno deixa de ser uma opção real e passa a ser apenas uma ideia emocional. E é nesse ponto que você começa a entender algo importante. Você não está sendo impedido de voltar. Você simplesmente não consegue mais ser quem você era. E isso muda tudo, porque tira de você a responsabilidade de manter algo que já não depende mais da sua vontade. Não é sobre esforço, não é sobre decisão consciente, é sobre transformação. Deus mudou você e quando Ele muda, Ele não desfaz, Ele não volta atrás, Ele não reconstrói o antigo para te dar conforto, Ele te conduz para a frente e essa condução exige que você aceite o que já foi encerrado dentro de você. Aceite que certas fases terminaram, mesmo que ainda existam lembranças. Aceite que certas conexões não se sustentam mais, mesmo que ainda exista sentimento. Aceite que certas versões suas ficaram para trás, mesmo que tenham sido importantes. Porque sem essa aceitação, você fica preso. Preso entre o que já acabou e o que ainda não começou completamente. E esse é um dos lugares mais difíceis de permanecer. Mas quando você aceita, algo se libera. Você para de resistir, para de tentar reabrir o que já foi fechado internamente, para de alimentar a ideia de que precisa voltar para se sentir completo e começa a avançar. Não com todas as respostas, não com total clareza, mas com uma certeza suficiente. O caminho não é mais para trás. E essa certeza, mesmo que simples, tem força. Força para te fazer continuar. Força para te manter firme quando a dúvida aparece. Força para te lembrar que mesmo sem ver tudo, você já saiu de onde precisava sair. Talvez ainda exista um espaço vazio à sua frente. Talvez o novo ainda não esteja totalmente definido. Mas uma coisa já está clara: você não está mais no mesmo lugar. Isso não é perda, é avanço. Chega um momento em que tudo começa a fazer sentido, não porque as circunstâncias mudaram completamente, mas porque a sua percepção foi ajustada. Aquilo que antes parecia perda, agora revela propósito. Aquilo que parecia afastamento agora se mostra como direção. E aquilo que parecia silêncio, agora se revela como preparação. Você começa a olhar para trás e entender que nada foi aleatório. Cada desconexão, cada silêncio, cada fase de solidão, tudo fazia parte de um movimento maior. Um movimento que você não conseguia enxergar enquanto estava dentro dele, mas que agora começa a se revelar com clareza. Você percebe que Deus não estava tirando pessoas por tirar. Ele estava alinhando você. Ele estava removendo tudo aquilo que não poderia sustentar o que Ele está prestes a fazer na sua vida. E isso muda completamente a forma como você enxerga o processo. Porque deixa de ser sobre o que você perdeu e passa a ser sobre o que você está sendo preparado para viver. Você começa a entender que nem todo mundo poderia continuar. Não porque eram ruins, não porque não tinham valor, mas porque não estavam alinhados com o nível que Deus está te levando. E isso não é sobre superioridade, é sobre propósito. Cada pessoa, cada fase, cada ambiente teve um papel. Mas nem tudo é permanente. E quando você aceita isso, algo dentro de você se fortalece. Você para de resistir ao que já foi encerrado, para de tentar recuperar o que já perdeu o sentido. Para de olhar para trás com a esperança de que algo volte a ser como antes. Porque agora você sabe, não vai ser como antes, vai ser diferente. E esse diferente não é algo para temer, é algo para receber. Porque o que Deus prepara nunca é menor do que aquilo que Ele remove. Ele não esvazia sem intenção, não silencia sem propósito, não afasta sem direção. E se hoje você se encontra nesse lugar, onde muita coisa mudou, onde pessoas se afastaram, onde o silêncio aumentou, existe uma verdade que você precisa guardar. Você não está sendo deixado para trás, você está sendo levado para frente.
Mesmo que ainda não veja claramente, mesmo que ainda existam dúvidas, mesmo que o caminho não esteja totalmente revelado, o movimento já começou. E quando Deus inicia esse movimento, Ele não abandona no meio, Ele completa. Talvez o que você mais precise agora não seja entender tudo, mas confiar no suficiente. Confiar que esse afastamento não foi um erro. Confiar que esse silêncio não é vazio. Confiar que essa fase não é permanente. Porque existe algo sendo preparado. Algo que ainda não foi totalmente revelado, mas que já começou a ser construído dentro de você. E quando esse momento chegar, quando tudo começar a se encaixar, quando o novo se apresentar de forma clara, você vai olhar para trás e perceber. Nada foi perda, tudo foi alinhamento. E nesse dia você não vai mais questionar porque as pessoas se afastaram. Você vai agradecer por elas não terem permanecido. Porque só assim você conseguiu chegar onde Deus sempre quis te colocar. Obrigado por assistir a mais esta mensagem de orientação. Até o próximo vídeo no Sinais de Deus.